Olá, seja bem-vindo ao canal sobre a palavra. Hoje estaremos falando de um tema o qual tem despertado muita curiosidade no meio cristão, sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. Então, o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? Estaremos falando hoje sobre esse assunto. Mas antes disso, eu gostaria de estar pedindo para você que está gostando dos nossos conteúdos, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like, ative o sininho, compartilhe este material com mais pessoas para que possam estar aprendendo um pouquinho mais também da palavra de Deus. E toda semana estarei trazendo mais conteúdos aqui no canal, ok? Vamos estar falando então sobre o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Estaremos iniciando a partir de 2 Coríntios capítulo 12, verso 2, 4 e 7. Todas as referências são da NVI, da Nova Versão Internacional. Quando tiver alguma versão diferente, eu estarei citando ali no slide qual a versão que estarei fazendo menção que seja diferente da NVI. Então, 2 Coríntios 12, capítulo 2, verso 4 e 7, diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, essa é a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. Paulo não quer declarar, a princípio, nos dois primeiros versículos, o 2 e o 4, que esse homem que ele conhecia em Cristo, não quis declarar diretamente que foi ele. Mas nós vemos aí que esse homem que Paulo cita é o próprio Paulo. Diz que foi arrebatado ao paraíso, mas no versículo 7 ali diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Então aí nós vemos que é o próprio apóstolo Paulo. E nós vemos dentro desse texto que ele está falando que Deus deu grandes revelações, algo que estava oculto até o momento que foi revelado a Paulo. Dentro dessa questão, nós vemos que por conta disso foi dado a Paulo um espinho na carne. Nós vamos estar já adiantando um ponto que o próprio apóstolo Paulo, dentro desse contexto e pelas referências dele, pelo conceito e como ele agia antes da sua conversão, pela forma com que ele perseguia os cristãos, ele tinha uma predisposição para se exaltar, porque o próprio Paulo diz: para impedir que eu me exaltasse. Essa referência não quer dizer, não está aí no texto somente por estar. Então, esse para impedir que eu me exaltasse, havia uma chance de que ele se exaltasse. O próprio Paulo tinha ciência disso. Não que ele se exaltou com as revelações, mas tinha uma predisposição. Por isso que nós vamos ver que Jesus deixou esse espinho na carne de Paulo. Então vamos estar continuando dentro do texto e seguindo mais os assuntos. Vamos refletir sobre o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo e o que quer dizer um mensageiro de Satanás para o atormentar. Vamos ver esses dois pontos a princípio, depois nós estaremos fazendo a conclusão e entendendo o que seria esse contexto. Mas o que poderia ser esse espinho na carne? A maioria dos teólogos e historiadores são unânimes em afirmar que o espinho na carne de Paulo poderia ser alguma enfermidade relacionada aos seus olhos, pois quando ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco,
A luz divina brilhou tão forte sobre ele que acabou por ficar cego 3 dias. E após a oração de Ananias, escamas caíram de seus olhos e pôde ver novamente. Então, dentro dessa síntese, desse resumo que nós fizemos aí, nós vamos estar vendo com algumas bases bíblicas. Então, a maioria dos teólogos e historiadores crê neste sentido de que esta doença tinha relação a uma doença nos olhos. A Bíblia não nos fala exatamente qual seria esse espinho na carne, mas a ênfase grande que fosse nos olhos, essa doença nos olhos, nós vamos estar examinando dentro das Escrituras. Com base nos textos, Paulo pode ter desenvolvido um tipo de conjuntivite. Então, um tipo de conjuntivite que ele poderia ter desenvolvido. Nós vemos, segundo os relatos, os escritos de Flávio Joséfo, segundo os escritos de Flávio Joséfo, ele diz que existia um homem chamado Paulo, líder de um grupo de cristãos que possuía uma enfermidade nos olhos, onde saía pus e lágrimas constantemente. Então vamos lá. Quem seria esse Flávio Joséfo? Ele foi um contemporâneo, um historiador judeu, ele foi um contemporâneo de Paulo, ele esteve vivendo na mesma época do apóstolo Paulo, e ele escreveu várias referências sobre os judeus, várias obras, uma das quais nós podemos citar, que é bem conhecida, a História aos Hebreus. E a Bíblia é a regra de fé unânime, a única regra de fé, mas no contexto histórico, a História aos Hebreus é um livro que está em primeiro lugar, para que nós possamos entender o contexto histórico, o contexto político em que foi escrito, ou algumas histórias, uma grande parte das histórias da Bíblia, e Flávio Joséfo, ele escreveu essa História aos Hebreus, uma dica para vocês, se vocês não conhecem, não leram ainda, é uma leitura muito boa, extensa, tem quase 2.000 páginas, mas é uma leitura boa que vai complementar o seu conhecimento na palavra. Então, Flávio Joséfo diz que existia um homem chamado Paulo. Ele não diz exatamente que esse Paulo é o apóstolo Paulo, mas as referências batem, que é um líder de um grupo de cristãos que possuía uma enfermidade nos olhos. Então nós vemos nesse relato histórico uma descrição que poderia ser o apóstolo Paulo. Vamos aprofundar mais. Seguindo o texto da Palavra de Deus em Atos 9, versículo 15, 17 e 18, a parte A, nos diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Nesse relato de Atos capítulo 9, Paulo ainda é descrito o seu nome como Saulo, que é o seu nome judeu, e Paulo é o nome grego, que ele começou a utilizar depois da conversão. Mas tanto Saulo como Paulo é a mesma pessoa, são a mesma pessoa. Então aí nesse contexto fala o nome de Saulo. E aí nós vemos dentro desse texto quando Ananias, Paulo ficou 3 dias sem ver, depois do encontro que teve com Jesus no caminho de Damasco. Ananias foi orar por ele, por intermédio de que Deus apareceu para Ananias e pediu para que ele fosse lá orar, embora com medo, porque ele sabia que Paulo perseguia os cristãos, mas ele foi lá atendendo ao chamado de Deus. E quando orava, imediatamente, após a oração, algo como escamas, foi cair dos olhos de Saulo. Então nós vemos que já tem algum relato que após a oração Deus fez um milagre e ele começou a ver.
mas nós vamos analisar que Jesus não curou 100%. Possivelmente, né, Jesus não curou 100%, porque é um dos indícios que o espinho na carne seria nessa questão dos olhos. Vamos para o próximo texto. Gálatas 4, versículo 14 e 15, parte B, quando Paulo escreve aos Gálatas do seu próprio punho, nós vamos ver que ele escreveu com letras grandes, pelo fato, possivelmente, que ele tinha dificuldade de ver de uma forma clara. Nós vamos estar analisando isso daí. Ele vai escrever para os Gálatas e diz o seguinte: embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Só um parêntese, porque ele diz Cristo Jesus em vez de Jesus Cristo, como é o nosso hábito aqui no Ocidente, de estar falando Jesus Cristo, como se Cristo fosse um sobrenome para Jesus, mas nós sabemos que Cristo é a interpretação, né, no português, de Messias, ungido, de Messias, e Jesus, o nome mesmo de Jesus. Então, na palavra de Deus, quando diz Jesus ou Cristo, significa Jesus, o Messias, o ungido, aquele que haveria de vir. Então, nesse contexto, por que Paulo coloca como o próprio Cristo Jesus? Então, como o próprio, ele quis colocar nesse contexto, como o próprio Messias, o Cristo, né? Então, como o próprio Messias, o Cristo, isso no caso, Jesus. Por isso que ele inverte. Só uma observação, um parêntese aí, a título de conhecimento. Continuando, na segunda parte diz assim: tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Então esse texto faz referência que ele tinha uma enfermidade, uma doença em próprio Paulo relata ali no versículo 14 e 15b, e ele diz que eles, vendo essa deficiência, essa doença dele, por eles amarem tanto Paulo, eles tinham no seu íntimo, né, no seu coração, até o desejo que, se fosse possível, dar os olhos para Paulo, tirar e dar para Paulo. Aí nós vemos essa referência falando a respeito da doença e dos olhos. Mais um texto que é Gálatas 6, capítulo 6, versículo 11, como eu fiz a referência, agora nós estamos com o texto. Paulo escreve desta forma: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Então não era costume do próprio Paulo escrever, ele utilizava de outras pessoas para que escrevesse para ele não perder a linha de raciocínio. Não é como hoje nós temos a mídia, nós temos cadernos, nós temos computadores, celulares. Então, para não perder a linha de raciocínio, era moroso, era dificultoso pensar e escrever naquela época. Não tinha papel como hoje, canetas. Então era uma forma mais difícil. Então ele ia coordenando as ideias conforme ele ia falando. Tinha um copista que fazia a escrita, né, que copiava tudo que Paulo falava, eles anotavam, faziam essa anotação nas cartas para serem enviadas. Então, neste caso, o próprio Paulo não era hábito dele fazer. Ele diz que vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo do próprio punho. Foi algo incomum. E nos indica que uma certa dificuldade na visão Paulo tinha para escrever com letras grandes. Atos 26, 12 e 13 nos diz o seguinte: numa dessas viagens, quando fala da conversão, e aí no caso Lucas, que foi o escritor de Atos e do Evangelho de Lucas, ele foi um discípulo de Paulo, assim conforme João Marcos, num outro vídeo aqui no canal, quando eu falo a respeito do Gadareno, o tema sobre o Gadareno, o missionário entre os gentios, o primeiro missionário que não foi Paulo. Então, quando eu falo a respeito desse missionário que é o Gadareno, eu falo sobre João Marcos. Então, assim como Lucas foi um discípulo de Paulo, João Marcos foi um discípulo de Pedro. Aí Lucas,
ele relata pela segunda vez a experiência de Paulo, aí em Atos capítulo 26, a experiência de Paulo na sua conversão. Só que ele dá mais detalhes, diferente da primeira da primeira menção no começo de Atos, que ele fala de uma forma mais rápida, mais sucinta a respeito dessa conversão. Então diz o seguinte: numa dessas viagens eu estava indo para Damasco com a autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, então, quando o sol estava com a sua claridade máxima, bem no seu ápice, né? Então ele diz: por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Então olha só a glória de Deus como é tremenda. Ao sol do meio-dia, bem forte, no seu ponto máximo de força, ele viu uma luz que excedeu a luz do sol. Então essa luz foi bem forte, a luz da glória de Deus que resplandeceu, por isso que ocasionou esse problema de imediato em sua visão. Então nós vemos aí no relato de Atos capítulo 26, 12, dentro daquela síntese, daquele resumo que eu fiz no início. Então, pelo fato da luz ser tão intensa que Paulo ficou sem a visão, né, da luz da glória de Deus, que excedeu até o sol do meio-dia, Paulo ficou 3 dias sem ver. Quando Ananias veio e orou por ele, escamas caíram dos seus olhos. E aí nós vemos as confirmações daquele resumo dentro de uma forma mais prática que eu coloquei para vocês entenderem, e agora nós estamos acompanhando os textos bíblicos que dão base para isso. Atos 26 vai dar essa referência para nós. Seguindo, o que quer dizer um mensageiro de Satanás para o atormentar? Então, no conteúdo anterior que nós vimos sobre o espinho na carne de Paulo, que é o tema principal, nós vemos que o sol do meio-dia, a luz de Deus excedeu esse sol. Quando Ananias orou, escamas caíram dos seus olhos. Nós vimos que os indícios de ser a doença, né, essa enfermidade, esse espinho na carne que incomodava tanto a Paulo, que a palavra de Deus, ele disse que orou por 3 vezes para que Deus tirasse, mas Deus disse que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Jesus, como sonda os corações, como o Salmo 139 diz que ele é o Deus que sonda. Davi, quando escreveu esse salmo, ele pediu para Deus sondar o seu coração e ver o que há dentro dele, se havia algo mal, porque às vezes nem nós mesmos conseguimos nos entender, ver aquilo que está dentro de nós, mas Cristo ele vê muito mais profundo e mais além do que nós vemos. Ele viu que Paulo tinha essa predisposição para se exaltar e aí deixou esse espinho na carne. Possivelmente, como eu disse, a palavra de Deus ela não dá exatamente que este seria, mas grandes indícios diz, né, mediante a palavra de Deus, dá uma base para que seja essa enfermidade nos olhos, parecido com um tipo de conjuntivite, como eu coloquei ali. Agora, vamos ver a segunda parte. O que quer dizer um mensageiro de Satanás para o atormentar? A primeira parte foi algo físico, exatamente. Agora aqui nós estamos vendo uma parte mais espiritual, uma parte mais íntima, que age não no físico exatamente. Não quer dizer, aí diz atormentar, né? Algumas versões falam para esbofetear, não quer dizer que o diabo aparecia e começava a bater em Paulo. Então é uma colocação, uma forma coloquial, que algo que afligia ele. Então nós vemos ali dentro dessa questão mensageiro de Satanás para o atormentar. Assim podemos juntar o problema físico de Paulo com essa segunda parte. Digo, uma questão espiritual ao qual Paulo enfrentava. Possivelmente, dentro da palavra de Deus, utilizando a exegese com base nos textos bíblicos, nós podemos entender algo que possivelmente a doença de Paulo o lembrava do encontro com Jesus e o porquê estava a caminho de Damasco. Que a palavra de Deus diz que Paulo respirava tons de ameaça
e morte. Ele buscava matar os cristãos de qualquer forma. Então ele estava indo no sentido de buscar pessoas para afligir, para matar os cristãos. Então, nesse sentido, ele estava indo no caminho de Damasco, procurando pessoas para afligir. Seguindo ali, portanto, se utilizando da prerrogativa, agora segundo ponto, Paulo estava indo para Damasco e ele, com esse problema físico, fazia lembrar o porquê ele estava indo para Damasco. Vamos entender dessa forma. O porquê. Antes, um perseguidor agora está sendo perseguido por conta da palavra de Deus. Então ele fica meio que lembrando das coisas que ele fazia para afligir a igreja. Aí, nesse contexto, o acusador, nosso acusador das nossas almas, Satanás, então nós vamos ver ali, portanto, se utilizando da prerrogativa de acusador, isto Satanás, creio que assim como age hoje, para conosco também, o mensageiro de Satanás acusava Paulo das atrocidades que ele fez para com os seguidores de Jesus Cristo. Com base nos textos, podemos entender sobre o acusador. A Bíblia nos dá base, de uma forma clara, que Satanás é o nosso acusador. E o próprio nome Satanás, a origem no latim, significa inimigo, opositor. Então, quem opõe, quem é inimigo, é alguém que acusa, alguém que luta contra nós. Jó, capítulo 1, versículo 6, na nova versão transformadora, na NVT, diz assim: certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. Mais uma referência, Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz assim: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi, pois, lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Quando adquiriu este espinho na carne? Então nós vamos agora para mais uma questão, mais uma pergunta. Nós vimos sobre o espinho na carne, algumas referências bíblicas, possivelmente esse espinho era uma doença nos olhos, parecida com conjuntivite. A questão do mensageiro que vinha atormentar Paulo pode ser nessa questão de um acusador falar: mas como você está pregando a palavra, você perseguia, você matava, você fez isso, aquilo outro, e agora você quer ficar, vamos dizer assim, como se fosse santo, Que o acusador vem nos afligir a cada dia sobre as coisas passadas. Mas a palavra de Deus diz que o passado Deus joga no mar do esquecimento. Nós podemos focar daqui para frente, mediante a palavra de Deus em Cristo, nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E a cada dia mais, através de Cristo, não por nós mesmos, mas através de Cristo, nós somos santificados. E o próprio apóstolo Paulo diz: até o momento que nós atingirmos a estatura de varão perfeito, quando Cristo vier, ou nós formos, ou o arrebatamento, qual acontecer antes. Aí nesse momento, nós vamos estar, aqueles que morrerem antes, vão estar com Cristo aguardando, mas no momento do arrebatamento seremos transformados com corpos glorificados, parecido com os dos anjos, como diz a palavra de Deus. Agora nós vemos todo esse contexto do espinho na carne do mensageiro de Satanás. Então vamos entender quando adquiriu esse espinho na carne. Porque quando nós lemos ali em 2 Coríntios, dá a entender, quem não leu o contexto e não vai pesquisar o contexto histórico, bíblico, e vai mais a fundo, vai achar que foi naquele momento que foi dado o espinho. Mas não. Paulo diz que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, e para que ele não se gloriasse, foi-lhe dado um espinho na carne. Então, há 14 anos. Então, vemos que ele não adquiriu no momento em que ele relata o ocorrido. A segunda carta aos Coríntios foi escrita entre 52 a 54 depois de Cristo.
datas dentro do panorama bíblico, na ordem cronológica, não é uma ciência tão exata. Então nós temos datas bem próximas e datas assim que não podemos pegar muito ao pé da letra, mas nesse contexto, entre 52 e 54 depois de Cristo, e foi escrito a segunda carta aos Coríntios, isto é, foi-lhe dado espinho na carne, 14 anos antes, por volta de 40 depois de Cristo, que indica o início do seu ministério. Então, por volta de 40 depois de Cristo, foi o início do ministério de Paulo, após sua conversão, quando ele começou a pregar a palavra de Deus. Mas nós vamos estar falando sobre a biografia dos personagens, vamos falar de Paulo. Inclusive, eu ia colocar a biografia junto, mas ia ficar muito extenso. Vamos falar sobre a biografia de Paulo, possivelmente depois de João. Vou estar apresentando para vocês um vídeo sobre a biografia dos personagens. Vamos começar com Paulo. Depois de João, nós vamos estar aprofundando sobre isso. Então, no início do seu ministério, ele começou a pregar, mas pouco tempo não aceitando, as pessoas achando que era uma tática para Paulo cercar os cristãos, então as pessoas estavam receosas. Paulo, ele foi, só a nível de curiosidade, nós vamos falar isso na biografia, ele foi e ficou, tem pessoas que acham que ele já saiu pregando e já começou o seu ministério. Não, ele foi para Tarso novamente, ficou lá 14 anos, até que Barnabé fosse buscá-lo. Então, essa revelação, voltando aqui no nosso texto, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, foi há 14 anos, que indica que foi no início do seu ministério. A base que nós temos, ele falando sobre isso, sobre a revelação, sobre o paraíso, que ele foi arrebatado e tudo mais, está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 9. Por que Deus permitiu esse espinho na carne? Deus permitiu esse espinho na carne pelo seguinte motivo. Paulo tinha a predisposição, como eu já comentei mais no começo do vídeo, Paulo tinha essa predisposição para se exaltar devido ao seu perfil histórico antes da conversão e seu temperamento, pelo perfil de Paulo, e seu temperamento. Tem pessoas que, quando eu falar de Pedro, falam, nossa, a pessoa é como Pedro, é uma pessoa temperamental, forte, qualquer coisa corta a orelha do soldado e tudo mais. Mas nós vemos que Paulo era um pouquinho mais ainda que Pedro, se nós formos estar vendo o conteúdo histórico, os contextos bíblicos. Em Gálatas mesmo, no começo de Gálatas, os primeiros capítulos, Paulo relata um momento que ele esteve em Jerusalém, e ele se encontrou com os apóstolos, e Pedro, de uma forma resumida, eu vou contar para vocês, Pedro, quando ele estava com gentios, ele comia. Quando estava judeus perto, ele não comia, então ele ficava nessa. Estou com aqueles da circuncisão ou não? Ele ficava meio em cima do muro. Vamos falar mais ou menos nos nossos dias aqui. Ele não sabia se ele ficava com gentios ou se ele comia com judeus, ou ele ficava em cima do muro. E Paulo diz que resistiu, algumas versões diz assim, que ele resistiu na cara, ou face a face. Então ele enfrentou Paulo. Paulo enfrentou Pedro, foi duro com Pedro. Então nós vemos aí que o temperamento dele é até um pouquinho mais forte do que Pedro. Então, seguindo ali, para nós não perdermos a linha de raciocínio, como eu falei, Paulo tinha predisposição para se exaltar devido ao seu perfil histórico antes da conversão e seu temperamento. Diferente, agora vamos fazer uma contraposição para vocês entenderem, diferente de João, o que escreveu o Apocalipse. Diferente de João, que não recebeu um espinho na carne e teve as revelações do Apocalipse. Então, se fosse por conta da revelação em si, tirando a questão que Deus já conhece o coração de cada um, viu essa predisposição de Paulo. Então, no caso, Paulo recebeu revelações ocultas, até então, de Jesus, e teve o espinho na carne para não se exaltar dessas revelações a ele dado. Agora João não, diferente, João não recebeu esse espinho na carne, e ele recebeu a revelação do Apocalipse.
Falaremos mais sobre isso nos tópicos específicos das biografias dos personagens. Como eu comentei anteriormente, nós vamos estar falando sobre Paulo, onde ele nasceu, onde ele estudou, o seu perfil, e nós vamos estar falando todos os detalhes que nós temos dentro do contexto bíblico, histórico, nós vamos estar falando, e depois nós vamos estar, mais para frente, fazendo um vídeo sobre a biografia de João, já que nós estamos comentando nesse vídeo sobre Paulo e comentamos sobre João, nós vamos estar fazendo futuramente aí, durante as semanas futuras aí, nós vamos estar toda semana trazendo conteúdo e nós vamos estar fazendo isso. Dentro de biografia dos personagens, estaremos falando mais sobre Paulo e também, quando viermos com a biografia de João, estaremos falando mais profundamente sobre a história de vida de João. Obrigado a todos, curtam, compartilhem, se inscrevam, passem para mais pessoas, compartilhem bastante aí, para que nós possamos estar cada vez mais empenhados e animados em trazer a palavra de Deus de uma forma mais clara, pelo que o Espírito Santo vem nos revelando, vem abrindo a nossa mente, para que possamos apresentar para vocês. Cada semana estarei trazendo mais conteúdos dentro do canal. Esteja conosco, Deus abençoe a todos e até mais.